Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Uma criança com 1 ano, eu constatei isso com os meus netos, uma criança com 1 ano distingue um cão de um gato perfeitamente, até mesmo em silhueta, mesmo como em esboço, não é? Quando são 2 animais que, em termos de biodiversidade, são praticamente a mesma coisa, não é? Exato. E nós conseguimos distinguir, qualquer criança consegue distinguir. Já a informação geológica não nos é dada. Não nos é dada em casa, de uma maneira geral, não nos é transmitida e só muito tarde, quando já temos outras motivações, quando já estamos interessados noutras perspectivas da vida, é que nos vem muitas vezes falar e da maneira às vezes menos interessante. Sabia que a pedra das nossas calçadas e monumentos é benéfica para o ambiente e absorve a poluição? Sabe qual é e onde fica a única mina de pedras preciosas do país? Agora que as férias se aproximam e vamos poder passear, que monumentos geológicos absolutamente únicos no mundo existem em Portugal? Mário Caixão, geólogo, paleontólogo, professor e investigador, é especialista em áreas como micropaleontologia, em que investiga nanofósseis, calcários, e outras áreas com nomes igualmente complicados. É fascinado pelo Lioche, mas será verdade que um monumento como os Jerónimos ou a Torre do Belém, por exemplo, equivalem na pegada ambiental a uma floresta? E a propósito de pegadas, como é que está o abandono de Carenque, onde tantos dinossauros se passearam? Mário Caixão estudou a única mina de pedras preciosas em Portugal e vou-lhe pedir que nos recomende, então, geoparques e monumentos naturais absolutamente imperdíveis e únicos no mundo, que estejam no nosso país e que nós possamos conhecer quando sairmos este verão. Olá, Mário, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Muito obrigado, boa tarde a todos. Disse alguma mentira aqui nesta apresentação? Não, foi bastante factual. A primeira coisa que eu quero lutar com piada é que tu fazes anos no dia, tu és o CR7 da Geologia, porque tu fazes anos no 5 de Fevereiro, dia de anos do Cristiano Ronaldo. Sim, tenho esse privilégio, ou ele tem esse privilégio. E o Neymar também, eu não sabia, fiquei a saber hoje que fazia, o Neymar também faz anos nesse dia, e uma das minhas irmãs, portanto, pronto, por isso é que eu também me lembrei e quis falar nisso. Tu, em pequeno, tal como eu, por exemplo, no meu colégio ali no Lumiar, passava recreios a apanhar fósseis, porque depois é que me ensinaram, estás a ver, isto era mar, foi mar. Há muitos anos. E, portanto, aqui estão estas torritelas, essas coisas que eu apanhava e colecionava e punha debaixo da minha secretária no colégio, até que, pai, um ano e 6 meses depois, ou 9 meses depois, uma empregada de limpeza deitou tudo fora, pagando pena minha, porque eu só selecionava os maiores, os mais bonitos, os mais perfeitos. Pronto, tu também colecionavas fósseis em miúdo? Sim, tive esse privilégio, vivia numa região um pouco mais periférica de Lisboa, ainda não totalmente urbanizada como acontece hoje, ainda com muitos montes e vales. Dá fundo, sim, para lá de Algés, já no limite do perímetro urbano de Lisboa, e ainda existiam, hoje cada vez menos, terrenos baldios, onde apareciam rochas e, realmente, um dos elementos mais notáveis eram os fósseis, não é? Nessa altura, portanto, era um dos elementos. Eu era um pouco bicho de mato, portanto, dava-me melhor andar por montes e vales sozinho do que muitas vezes no meio da confusão do resto da rapaziada. E, portanto, aos poucos e poucos fui ganhando esse gosto e essa motivação. Este apelo da geologia vem de onde? Concretamente, a geologia. Vamos ver, a geologia foi entrando de mansinho. Eu não sabia o que era verdadeiramente a geologia. Naquele tempo não tinha acesso a essa informação, eu não sabia o que eram essas áreas temáticas. Gostava realmente de colecionar tudo um pouco. Tudo em termos, eu diria que era mais um naturalista à moda antiga, não é? Gostava tanto de ver um inseto como observar, enfim, as nervuras de uma folha, ou um mineral mais estranho. Exato. Portanto, era tudo o naturalista à moda antiga, não é? Era tudo isso eu recolhia de informação. Agora, o que era verdade era que a componente geológica, no meu caso, os fósseis, as rochas, era aquilo que eu tinha menos informação. E uma das coisas que eu acabei por ir constatando é que eu interesso-me sobretudo por aquilo que eu não tenho tanta informação e, portanto, eu parto
para a pesquisa e para aprofundar. E, portanto, da biologia nós somos bombardeados, passa a expressão. Eu vi um post teu em que tinha isso, aquela tabela que diz biologia sabemos imenso, botânica não sei o quê, arqueologia, aliás, geologia era muito pouco. Eu costumo dar esta analogia, que eu vou tentando procurar analogias para ser mais fácil transmitir este tipo de motivação e de sentimento. É que nós somos completamente rodeados de informação biológica desde que nascemos. Inconscientemente, não é? Eu costumo dizer, uma criança com 1 ano, eu constatei isso com os meus netos, uma criança com 1 ano distingue um cão de um gato perfeitamente, até mesmo em silhueta, mesmo como em esboço, não é? Quando são 2 animais que, em termos de biodiversidade, são praticamente a mesma coisa, não é? Exato. E nós conseguimos distinguir, qualquer criança consegue distinguir. Já a informação geológica não nos é dada. Não nos é dada em casa, de uma maneira geral, não nos é transmitida e só muito tarde, quando já temos outras motivações, quando já estamos interessados noutras perspectivas da vida, é que nos vem muitas vezes falar e da maneira às vezes menos interessante, não é? Das rochas, dos processos geológicos, é muito importante mais pela a maneira como se divulga. Para atrair ou não, exatamente. Se nós incidimos só na classificação, quando as abordamos ao nível de 7º ano, a rapaziada está a despertar para a puberdade, quer dizer, quer outros aspectos. Vou dar um pulo para o fim da conversa, para falar exatamente, é um dos teus óbvios, como tu dizes, este programa de divulgação de ciência Rocha Amiga. Cá está, é uma maneira curiosa, tu és coordenador disso, das imensas atividades que tem, e depois aquilo também há uma só terra, portanto, as atividades, as palestras, o apoio ao público, a divulgação que tem, que é uma coisa pedagógica para mostrar as diferenças, as maravilhas, o jogo dos 6, estou-me a lembrar, imensas coisas podem-se fazer à volta disso. Sim, acabei por achar que esse nome era um nome catchy, não é? Que ficava no ouvido e despertava a atenção. Na realidade, este programa nasceu quando uma comissão de colegas nossos fomos indigitados para definir a celebração do Ano Internacional do Planeta Terra. Já sei. Não é? Sim. Portanto, este 2008. programa, este Rocha Amiga, nasce dessa necessidade que nós tivemos de encontrar atividades, programas para as escolas no contexto da celebração desse Ano Internacional. Só que, uma vez terminado essa efeméride, verifiquei que continuavam a existir razões para manter e, portanto, estendi e diversificar e ter novas ideias. E é o que existe. É incrível, é uma ideia muito boa para suscitar as crianças. Eu agora estou jovens para esta área, estou a lembrar de uma coisa, que este teu apelo, tu, por exemplo, em miúdo, Mário, nem sequer sabias que se podia ser paleontólogo. Não. Eu passava pela cabeça fazer profissão. Nem sabia o que era ser paleontólogo, é verdade. Eu como disse, colecionava, era mais numa perspectiva de colecionismo, de encontrar elementos naturais e trazê-los, e só muito tarde, no equivalente do 11º, atualmente, é que eu tomei consciência e que eu entrei em contato com paleontólogos e geólogos profissionais. Só nessa altura... Aqui temos como homenagear uma professora tua que te mandou visitar os serviços geológicos de Portugal. Exatamente. É extraordinário. E conheceste o Jorge Sibizewski, este russo, o polaco russo, extraordinário, que é tudo isso. Eu levei uns fósseis da minha mão, entrei para aquele... Hoje é o Museu Geológico de Lisboa, se não me engano, ali na rua da Academia das Ciências. Continua a existir, continua a ser ainda pouco conhecido da população. É um museu dentro de um museu. Pois, porque é uma relíquia, da museografia oitocentista. Exatamente. Portanto, aquilo tem várias layers de informação, tem vários níveis de interesse, não é? E tu entraste para ali com um punhado que eu agora reconheço um pouco, até com alguma... Enfim... com algum pudor de que os fósseis que eu levei não eram nada especial, eram coisas normalíssimas. Mas recordo-me perfeitamente e procuro transmitir essa informação, esse sentimento que ele me transmitiu, sabendo perfeitamente que se tratavam de fósseis normalíssimos, mas reconhecendo e transmitir a importância que eles continham. E eu tento fazer isso, desde aí que tento retribuir para a sociedade um pouco desse gosto e
do que me marcou esse primeiro contacto e me fez realmente chegar a casa e dizer que, olha, é isto que eu quero fazer, porque afinal é possível ser profissional nesta área. Este é geólogo, paleontólogo, nascido na Rússia em 1909, depois morreu cá em 99, e que foi um grande pioneiro dos estudos dos dinossauros cá em Portugal, na década de 40 e 50. Há até um dinossauro, os biatlânticos, que é homenagem a ele. Estamos a procurar retomar para vários outros aspectos. Na Lourinhã, faz agora 30 anos. Muito bem, então chegaste a casa, anunciaste, quer ser geólogo, tu eras muito bom aluno. A reação dos teus pais? A tua mãe achava que devias ser médico. A minha mãe achava que eu devia não ser tem médico. Grande instrução, e com a minha mãe também, até quarta classe, mas disseram, os meus pais, exato. Com as tuas notas tu podias ser médico, pelo amor de Deus. Que é isso, geólogo? E a dada altura foi isso que eu alimentei e a certa altura era isso que eu achava que era o meu destino, era um pouco esse, não é? Ser médico era uma profissão de prestígio, eu tinha boas notas, realmente, era um nerd, era um aluno... com boas médias, não é? Mas quando tomei consciência, divergi e podia ser mais um daqueles médicos, como nós encontramos vários, não é? Que têm na parte de trás dos seus consultórios os tais fósseis, as coleções de minerais e fósseis, e podia ser mais um desses. Sim, para os nossos ouvintes, ele conta que muitas vezes vou nos gabinetes médicos, com o pediatra do meu filho, ou o que fosse, e então tem fósseis colecionados, coisas, quadros pendurados, ou uma trilobite, ou uma coisa assim, e então a conversa, 50 minutos de entrevista é a conversa sobre os fósseis, com o Mário, que é especialista, e depois 10 minutos a correr a consulta sobre o filho. Exatamente, acabou por ser várias. Geologia, então, foste licenciar-te em Geologia, e naquele período em que foi pós-incêndio de 78, de março de 78. Um pouco logo na sequência logo a seguir, disso. E houve aquela confusão depois, tiveram que se dividir entre 24 de Julho e a Politécnica, até o campus do Campo Grande só nos anos 2000 é que apareceu, onde tiveste também António Ribeiro, por exemplo, o professor Galopino Carvalho, aqui este contacto, tem esta cena extraordinária com um cobertor na cabeça, ele e um contínuo e um bombeiro a salvar livros durante aquele incêndio. Tem histórias extraordinárias durante este incêndio que, de facto, destruiu tudo o que era estas áreas da zoologia, da matemática, da mineralogia. Foi uma grande pedrada no charco aqui em todas estas coleções. Tínhamos lá tão importantes. Tu fizeste depois provas de aptidão científica e capacidade pedagógica, em Geologia também, já na especialidade de Paleontologia, e depois doutoraste em Paleontologia e Estratigrafia, não foi? Sim, nestas duas áreas. Essas são as áreas. O que é que faz um geólogo, exatamente, Mário? Além de, tu pensar, os homens das obras que sabem qual é os solos que estão por baixo, são importantes, mas depois o quê? O estudo da crosta terrestre? O estudo do planeta. Nós estudamos o planeta nas suas várias e diferentes funções, desde os fenómenos como os que recentemente abalaram a Venezuela, portanto, nós estamos conscientes desses fenómenos sísmicos, da sua perigosidade, das suas causas, das suas, muitas vezes, consequências. A tectónica, este tipo de coisas. A tectónica é uma das áreas dinâmicas e cujos fenómenos, como se passam à nossa escala, somos muito mais sensíveis, não é? Sim. Por exemplo, quando falamos e estudamos também processos que levam à formação de uma cadeia de montanhas, à abertura de um oceano, ou fecho do oceano, são processos de grande longevidade que ultrapassam a nossa capacidade de entendimento temporal e, portanto, sai fora do entendimento do cidadão comum. Já os sismos são a expressão real e material com a nossa dinâmica, portanto, à nossa escala temporal, portanto, e aí somos mais sensíveis e sofremos mais esses aspectos. Não é? Nós trabalhamos com o tempo em rápidos fast forward e fast backward, e de milhões de anos, de repente. Milhões de anos. E tem sempre uma ideia que eu sempre aprendi, a questão dos Himalaias, por exemplo, que é das cadeias mais recentes da Terra. Sim, isso foi a placa indiana que chocou com a asiática e nasceram aquela. Isso foi há uns milhões de anos. Já são. E por isso é que são as mais altas. Porque a erosão ainda não deu cabo e não foi. Exatamente, ela continua ainda ativa e é das mais recentes, daí a sua expressão morfológica ou geomorfológica, como nós dizemos, ainda está particularmente vibrante. Sim. Mas Portugal, a maior parte de Portugal já foi uma cadeia de montanhas dessa, só que já foi arrasada, não é? E nós temos as provas disso. Os vales glaciares, por exemplo, da Estrela, é outra coisa que eu me lembro, que é quando é assim arredondada, aquelas. Isso para nós acabou de acontecer. Foi depois da última glaciação há 10 mil anos, portanto. Exatamente. Portanto, é muito recente. É muito recente. Antes disso, a Serra da Estrela teve que se soerguer, que também é um fenómeno muito recente. Antes disso, as rochas que constituem a serra tiveram que se formar como raiz de outras
cadeias de montanha. Isso já demorou mais tempo. Portanto, há aqui vários tempos. Sim, não é? sim. Há o tempo da formação das rochas, que são o suporte, o substrato da serra. Outra coisa é a sua expressão morfológica, que é muito mais recente. É um relevo em volume, digamos. É um relevo muito recente do ponto de vista geológico. Recente, exato. Não é? E outra coisa foi o seu trabalhar pela última glaciação, que esse ainda foi um fenómeno ainda mais abaulando mais recente, todos aqueles... E agora, são os vales a entalhar, são os vales a cortar. Normalmente é as águas, não é? As águas é que vão furando. O sistema fluvial, portanto, é o processo atual. A outra ideia que eu tenho, isto é só, não sei se é um mito, não, é que grande parte da nossa região oeste era inundada até eu diria uns séculos, e não há milhares de anos. É porque ainda há muitas terras perto de Óbidos e não sei o quê, que são Porto do Rei, Porto da Rainha, e estão a 100 km do mar. Isso é Por verdade. isso é que eu acho que há vestígios de isto já foi mar aqui. Até não em termos geológicos. É o tema de trabalho até da minha esposa, que também é geóloga. Não sabia. É o trabalho dela, e eu acompanho em muitas dessas áreas também. Sim, depois da última glaciação, a glaciação terminou de um modo abrupto. Nós chamamos de uma terminação. Terminou de um modo abrupto, que levou a uma subida. Sim. As glaciações entram de mansinho e depois terminam abruptamente. Isso quer dizer que no dia a seguir já faz calor? Não no dia seguinte, mas há mesmo à escala, poderia ser sentido à nossa escala. Portanto, é um processo semelhante ao que estamos a experimentar agora por causas antropogénicas, não é? Portanto, nós estamos a sentir... Estas alterações sempre houve, não é? Climáticas, mas o homem veio acelerar um bocadinho essa mudança, não é? Veio-se juntar à festa, como eu costumo dizer, não é? Veio-se juntar à festa e veio trazer novas variáveis para isso. Mas na última glaciação, quando ela terminou de um modo muito rápido, de tal maneira que, como resultado, ou um dos resultados, foi a subida do nível do mar com taxas dupla da atual. Ok. Houve, durante um intervalo de uns 7, 8 mil anos, a subida do nível do mar atingiu taxas pelo menos o dobro das atuais. Portanto, houve um momento em que houve uma alteração muito rápida, significativa de toda a linha de costa, em que foi inundada com um processo bastante acelerado, o que nós chamamos uma transgressão. Não é? Transgressão flandriana. O mar vai subindo, e numa primeira fase ele entrou para dentro da linha de costa atual, formando uma série de baías, de lagunas, de rias. Sim. Como as rias galegas, que ainda continuam. Nós tivemos cá, na sequência disso, muitas outras rias. Todos os rios, a dado momento, converteram-se em rias. Ou seja, foram inundados pelo ambiente marinho. Não é? Portanto, os vales fluviais foram inundados pelo ambiente marinho. Como a Ria Formosa ou a Ria de Aveiro, grandes extensões... Não, a Ria Formosa e a Ria de Aveiro, apesar de nós chamarmos ria... Não é neste sentido. Não é neste sentido. Não é? São lagunas costeiras. Mas, digamos, a linguagem comum atribui-lhe a expressão de ria. Sim. Ria, em termos geológicos, são as galegas. São vales fluviais inundados. Sim. Isso é que são rias do ponto de vista geológico. E todos os rios, o Tejo, o Sado, todos os sistemas fluviais que existiam durante a glaciação, que estavam bastante encaixados, já que a linha de costa estava 120 metros abaixo, ou melhor dito, o nível do mar é que estava 120 metros abaixo do atual, e, portanto, a linha de costa estava projetada muito para oeste. Ela rapidamente regrediu, foi inundada e, portanto, numa primeira fase tivemos várias rias e temos estudos em sondagens, temos vários estudos feitos nisso e que mostram que a dada altura eram ambientes marinhos bem para o interior da atual linha de costa. O que é que acontece? A partir de certa altura o nível começou a estabilizar, já que já não existia gelo a derreter em quantidades enormes, como aconteceram no princípio, e tanto o nível do mar começou a estabilizar. No momento em que o nível do mar começa a estabilizar, o sistema fluvial, o sistema costeiro, começa a recuperar terreno. E começam-se a definir barras, começam-se a definir praias e começam-se então a isolar todos esses sistemas de ria. E aos poucos e poucos convertendo-os em lagunas.
que algumas delas acabaram por colmatar. Ainda temos algumas, existem lagunas ainda no nosso sistema costeiro, mas a tendência delas, se fizermos rápido, fast forward, é virem a ser colmatadas. Okay. Todas elas. Do ponto de vista geológico, é essa. Sim, os sedimentos acabam por colmatá-las e aos poucos e poucos convertem-se em ambientes pantanosos, ambientes paúl. Tá bem. E é isso. Há outra coisa que eu também tinha ideia, isto não sei se é verdade ou não, mas tu saberás, porque é na região oeste, onde Lourinhã, a Nazaré, uma vez disseram-me, sabes que esta praia cá em baixo, e está no tempo, não é por recuar muito, no tempo do Marquês de Pombal, não havia. Era água. Todas aquelas casas têm menos que 200 anos, menos que 100 e tal anos. E, portanto, dizem, via-se cá de cima do sítio e aquilo era água, aquela parte era toda água e não havia aquela praia tão pronunciada. Sim. É possível que sim. Tudo aquilo o processo natural, atualmente ele está a ser comprometido. Porquê? Porque estamos a cortar a fonte de alimentação das areias, com as mini-hídricas. Não é? Porque os sistemas fluviais, naturalmente, vão transportando para a linha de costa e vão depositando junto da linha de costa todas as suas areias que depois são retrabalhadas pelas correntes costeiras e vão alimentar as praias. Portanto, a tendência é que as praias vão engordando, digamos assim, de areias naturalmente. O que acontece hoje em dia é que nós estamos a restringir o acesso das areias ao litoral e, portanto, começamos a emagrecer os sistemas costeiros e as praias. Sim. Portanto, é um processo que agora estamos a procurar inverter com a alimentação artificial. Muito bem, Mário Caixão, temos de fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Tens de ter paciência, Vicente. Estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance. O Candidato Perfeito é um podcast de ficção para ouvir em 8 episódios. Uma coprodução com Coyote Vadio e Observador, da autoria de David Neto e Manuel Pureza. Mesmo sabendo que pelo meu irmão eu fiz a cena certa. Com as vozes de Madalena Almeida, Paulo Calatré, Susana Brandão e a minha, José Raposo. Nunca, mas nunca desistiremos desta campanha. Episódio 1. Sem limites. Este gajo joga numa liga muito mais importante que a nossa. Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën. Estamos a conversar com Mário Caixão, ele é geólogo, paleontólogo, professor e investigador. É especialista em áreas como a micropaleontologia, onde estuda nanofósseis. Vem-nos falar do Liós, tão importante nas calçadas e monumentos portugueses. Vem-nos falar de Carenque, de geoparques, outros geomonumentos. Começando aqui pelo Liós, tu tens até uma palestra que é Olha o Liós, por exemplo, eu lembro-me. Estamos a falar de um calcário com vários tons, aqui vais falar com certeza dos fósseis de rodistas que o enche. É verdade que o Liós é tu dizes, devia ser elevado a património material da cidade. De facto, todos estes monumentos são feitos com o Liós, as calçadas, os nossos monumentos... A calçada não. A calçada não? Não é só os monumentos mesmo? Só as fachadas. Então a calçada é um outro tipo de calcário. Okay. É um outro tipo de calcário. É esse que é o das conquífero, não, que chamava-se antigamente, que era cheio de conchinhas. Ou isso é outro nome para o Liós? Não, conquífero é uma designação que se dá a um calcário quando ele é particularmente rico em conchas, não é? Poderíamos dizê-lo para o Liós, mas muitas vezes utilizamos para quando essas conchas são mais expressivas e são mais visíveis as suas faces côncavo-convexas. Geralmente quando ele tem, digamos assim, quando as conchas, as mineralizações das conchas ficam mais expressas na rocha e ficam com superfícies côncavas ou convexas, é mais aí que nós costumamos dizer calcário conquífero. Então, mas o Liós, sim, é conquífero. As pedras da calçada, digamos assim, o vulgar pedra da calçada, é um outro tipo de calcário. Às vezes é conquífero, às vezes é fossilífero, mas vem de outro contexto. Geralmente vem do maciço calcário extremeño. Está corrigido. Portanto, é verdade isto de que o Liós absorve a poluição? O Liós, por um lado, absorve poluição como qualquer rocha, mas não é dos melhores a absorver a poluição. Do ponto de vista de absorver a poluição, uma rocha porosa é a que retém mais impurezas, mais fuligem. Mas eu penso que a questão não era tanto a poluição, mas o CO2. Quanto ao CO2, sim. Não é? Porque uma vez alguém me disse, tu tinhas dito numa conferência que
o Mosteiro dos Jerónimos ou a Torre de Belém equivale a um bosque de 50 árvores. Tem a mesma pegada, digamos assim. Então, é a ver com absorver o CO2? Por absorver o CO2. Porque, na realidade, então, o Liós está a ser desgastado em contato com a água das chuvas, em função da temperatura a que está sujeito e da quantidade de água. Ele está a ser desgastado e, ao desgastar, a ação de desgaste é feita através das gotas de água levemente acidulada, que comporta CO2, ácida, não é? Levemente acidulada exatamente. Por atravessar a atmosfera e se enriquecer na componente de CO2, não é? E em contato com o calcário vai o dissolvendo e, ao dissolver, retém o CO2 fica retido em vez da água evaporar, em vez desse CO2 ser devolvido à atmosfera, ele mantém em suspensão e através da dissolução do cálcio. Não é? Portanto, o cálcio mantém esse CO2. Portanto, isso vai deteriorando a pedra, digamos assim. Em certa medida, sim, vai aumentando o seu desgaste. Tiveram também uma atividade de verão, num programa Geologia de Verão, há uns anos. O Paleo Memorial do Convento, eu adorei isto em Mafra. É muito curioso, porque cá está, aqui tem muito Liós com estes fósseis rodistas, não é? Isto são uma espécie com 120 milhões de anos. Neste caso, menos, à volta dos 100 a 90 milhões de anos, mas sim, é um grupo que vem de trás, é um grupo que nós não estamos habituados a reconhecê-los porque está extinto. Portanto, ele extinguiu-se contemporaneamente com a extinção dos dinossauros. Eu costumamos dizer a brincar que os rodistas é como se fosse o marisco dos dinossauros, não é? E foi uma das razões porque eles se extinguiram, acabou o marisco e eles se extinguiram. Bem, isto é obviamente que é brincadeira, não é? Mas há uma coincidência, não só os dinossauros, como os rodistas, como muitos outros grupos. Foi uma das grandes mass extinctions, das grandes extinções em massa que houve. E é bem verdade, hoje acha-se que foi a tal meteorito que caiu na zona do Caribe, aquela coisa. Sim, o meteorito foi, digamos assim, a machadada final. Muitos destes grupos já estavam em um processo de declínio por várias razões, não é? E o meteorito terá, digamos assim, dado aquele caráter súbito, o toque final, súbito no registro. Acho que o Monte Suímo é também uma área que te é querida. Ouvi falar isto há pouco tempo, porque uma amiga minha, arqueóloga, Inês Vaz Pinto, encontrou umas joias romanas com granadas e estão-se a analisar... Diz. Estou-se a analisar se essas granadas seriam talvez da única mina, depois isso ouvi falar que era... uma coisa agora que depois traz que... Não se sabe se é daqui ou não, mas os romanos já conheciam já exploravam essas granadas ali no Eu tenho um compromisso de manter esse tema ainda por falar. Ainda é um segredo é por força das vossas necessidades, as vossas jornalísticas. Mas a questão de saber se há uma mina de granadas em Belas, isso é possível, que tu estudaste, e que tu não descobriste porque os romanos já exploravam, não é? Mas dizem que é a única mina de pedras preciosas que há em Portugal, tirando umas turquesazinhas lá para o lado de Vila Viçosa, mas de resto seria a única coisa que tu estudaste muito, mas que já não está ativa para já está sem nada. Ok, portanto, haverá estas granadas romanas de Belas aqui no Monte Suímo, e aqui também tem a ver, que aliás, eu acho que o Plínio o Velho já falava delas, até ao teu antecessor Paulo Chofá, que também eu acho que estudou. Foi através dele que eu tomei conhecimento da ocorrência delas. O pai da estratigrafia em Portugal, o tal que fez o mapa geológico em 1899. Carenque é outra cruzada, a última cruzada, eu digo a última porque é a última, porque ele tem sempre mais uma, do Golpinho Carvalho, teve cá a falar disso, o professor. Mas, de facto, é aquela descoberta extraordinária. Fez 40 anos em maio deste ano. Exato, já se passou bastante tempo e nós... Descobriu-se, parou-se, conseguiu separar uma coisa extraordinária, mudar uma obra grande. Fez-se aquilo que nós nunca pensámos que seria possível e aquilo depois que seria mais... E bem feito. E depois o dignificar a coisa é que falha ainda, não é? Ficou pelo caminho. O que é que falta? Falta praticamente vontade política? Faltam, sim, de alguma maneira, recursos. Não é? E que sociedade civil, tu dizes que merecia pessoas a tempo inteiro a trabalhar naquilo. Há um problema que às vezes acaba por ser uma desculpa real ou estamos a falar não, das pegadas de dinossauros na zona de Carenque, que é o facto de ser propriedade privada. Okay. Isso levanta alguns problemas do ponto de vista de gestão. Sim. Portanto, tem trazido algumas questões. Mas nós procuramos dignificar neste momento o local e estamos digamos, a criar massa crítica junto das populações, junto das autarquias, junto de várias entidades que tutelam
em parceria, obviamente, com o ICNF. Procuramos sensibilizar a Brisa, que teve desde o primeiro momento empenhada e foi em boa parte devido ao interesse manifestado pelos seus engenheiros que a obra se pôde realizar. Não fomos nós que definimos que seria um túnel, nem nos passou pela cabeça que podia... E fizeram 2, que era para ter ali um pilar central para evitar que houvesse o colapso. Lá está um bocadinho inclinado, aliás. E eu não fazia ideia, e isso aprendi contigo, Mário, que a ler coisas tuas, que é muito importante, porque daquele período é talvez a única... É o mais recente. Há várias, eu estou-me a lembrar daquelas que se vê em pé na Praia Grande, por exemplo, aí em risco iminente, tu dizes que é uma coisa perigosa, pode cair. Infelizmente está em risco de colapso e merecia também uma atenção Como se fez no Galinha, na Pedreira do Galinha, na Serra da Aire. Tem outros desafios, porque precisa está bem feito aquilo. De intervenção. A Pedreira do Galinha, Jacarenque, por exemplo, tem condições de visitação semelhantes à Pedreira do Galinha. Pois, também tem uma bancada mais alta, onde se vê tudo. Que se pode ver, portanto, e depois é bonito, aceder. Tem o chamado salão de baile, eu não sabia disto, tem umas sobrepostas com outras. A Wanda Santos é que estudou isto muito. Sim, foi ela que é a única daquela idade e portanto, é mais recente, tem grupos de dinossauros que não estão representados noutras são os mais recentes. Isto tem um nome, como é que se chama? Iquinofósseis. Iquinofósseis é a designação que damos a este tipo de fósseis que são produzidos por atividade biológica, resultam da própria atividade, ou seja, são produzidos em vida. Ok, portanto, ninhos de ovos, por exemplo? Ninhos de ovos, sim, também atividade, coprólitos, marcas de predação... E as pegadas. Que são... Portanto, não é mesmo os fósseis, mas é sinal de atividade... É complementar da informação que os restos osteológicos nos dão, Portanto, falta esta preservação, esta preservação, quer dizer, que ele tem uma tela, um geotêxtil, não é? Por cima, que neste momento está tapado. Está preservado. Há pegadas que são possíveis de observar atualmente, porque existiam isoladas, várias pegadas isoladas, para além do trilho principal, para além das outras aglomeração do dito salão de baile. Há pegadas isoladas, as quais ainda hoje se podem ver que ficaram fora da tal proteção da tela, não é? Essas são aquelas que nós neste momento estamos a trabalhar para obter elementos, para fazer moldes, réplicas, que nos permitam depois pôr à vista de quem depois irá visitar. Tu dizes com razão... falta um dia, se calhar, fazer aqueles passadiços como tem a outra, um centro interpretativo, qualquer coisa, mas tu dizes, um mínimo, por exemplo, era a Brisa pôr uma sinalética na estrada, a dizer, pegadas a 100 metros. Se é para as pessoas terem interesse e irem visitar, as pessoas assim não sabem, vêem aquelas cabeças e caudas dos dinossauros que fez o Federico Valsassina, uma coisa bonita, até é engraçado, eu lembro sempre quando passa ali, acho aquilo piada. Mas que eventualmente vão ser retiradas por questões de segurança. Porque ameaçam qualquer coisa. Não sabia. Falaram-nos. Mas aquilo tem piada. Mas é assim, é um símbolo e acaba por ser um dos melhores exemplos. E que é utilizado como exemplo até pelos próprios engenheiros, como exemplo único de... Mas, de facto, a parte melhor falta, não é? Sim, mas muito mais informação podia ser adicionada e nós temos-la, portanto, agora é preciso encontrar os meios para a concretizar. Para divulgar e para poder chamar mais pessoas, que era muito, muito importante. A cruzada de Carenque, que é muito importante. Dignificar aquilo que já lá está. Há outros locais, por exemplo, Lisboa Romana, também tem muito a ver contigo. Houve este segundo volume O Território e a Memória, uma edição da Caleidoscópio. Sim, resultou de colaborações que temos vindo a manter com os colegas arqueólogos, já também com tradição nos nossos mestres geólogos, como o Jorge Bizevski, que também fazia muita atividade ao nível da arqueologia, e nós tentamos manter... não temos a força de lei dos arqueólogos, isto é, nós não conseguimos parar uma obra para recuperar achados paleontológicos, fazemos-lo em circunstâncias especiais, por especial deferência dos próprios donos da obra, mas não temos essa força de lei. Mas colaborando com os colegas da arqueologia que têm essa necessidade e essa força, nós tornámos-nos parceiros e fazemos trabalho de colaboração. Nessa perspectiva, eles depois chamaram-nos também para nós compormos, digamos, a informação do que conhece sobre o substrato geológico. Portanto, a nossa história começa antes
da história romana, não é? Sim. Portanto, diz respeito às histórias antes da ocupação romana e é isso que nós procuramos. Geomonumentos é uma coisa extraordinária. Tu visitas quando vais de férias, muito. Além dos congressos que te levam às Filipinas, ao Japão, aos Estados Unidos, 2 vezes ao Havaí, à Islândia, talvez 2 vezes em breve. Sempre que há estas atividades vulcânicas, estou a pensar nas Ilhas Canárias, aquele El Hierro que tu investigaste, as lavas com nanofósseis calcários, é extraordinário, uma descoberta extraordinária. Os tsunamis, os pós-tsunamis que tu depois investigas também, atividades vulcânicas. Quando vais de férias procuras sempre... A mulher também é geóloga, portanto acredito que sim. Vão sempre procurar sítios. Hoje vamos visitar... Não sempre, mas estamos... é natural. É impossível desligar do que nos rodeia, não é? Portanto, quando estamos, sobretudo, mesmo em contexto urbano, nós temos elementos geológicos que escapam ao comum dos cidadãos. O professor Galpim Carvalho que falava nisso. Em Lisboa, eu consigo fazer um passeio lindíssimo com temos os várias atividades, exatamente. Temos várias atividades. Sampaio Bruno tem não sei o quê, na rua Sampaio Bruno, e tem uma não sei onde, Alcântara, consegue estudar isso. Portanto, nós mesmo em percurso urbano. É claro que fora da cidade, então, estamos constantemente a ser bombardeados com informação e somos treinados em descodificá-la, não é? Sim. E, em alguns casos, até nos é útil para termos como exemplos para as aulas, para motivar a rapaziada para este tipo de área. Nas aulas de campo que dizem que os alunos dizem ninguém o acompanha, porque lá vai o professor Mário Caixão. Desaparece, está aqui para nós ninguém nos ouve. Nós tentamos manter, não é? Tentamos manter um pouco, isso é um pouco o brio, quando conseguimos deixar os alunos ficar para trás, ainda continuamos a achar que ainda mantemos bastante ativos, não é? Ainda somos úteis à sociedade. Eu que moro ali em Oeiras, também fiquei muito contente de saber que a própria Oeiras tem ali no Pardão do Oeiras, ali ao pé do Forte São João das Minas, ou das Maias. Das Maias, que tem ali uma zona muito interessante. Toda a zona litoral. Metros, que a pessoa vê... Esse é um que nós estávamos a procurar até tentar sensibilizar. Antes era Recife, era Coral, e depois houve grandes vulcões e exatamente. Tudo ali estás plasmado onde eu passo a correr às vezes. Não fazia ideia. Exatamente. E nós temos informação devia lá uma placa a explicar. Nós temos informação sobre tudo, menos disso. Ou seja, aquilo que se vê... Então, mas é todo o género de querer pôr isso, porque isso é importante. Já tentámos várias vezes, já teve quase com um projeto quase... Mas a verdade é que ainda não avançou. Mas isso tinha piada, achei muita piada saber... Como a coisa do Galinha, também é uma história. Isto foi uma é uma lagoa, pois há umas construções de inteligência artificial, era uma laguna tropical com recifes e coisas, e depois isto tudo aconteceu, estes movimentos, tudo isto se mudou, e de facto como hoje ficou assim, e depois como era antigamente, com os dinossauros a passear por ali, é muito curioso estes levantamentos, estas placas indicativas e explicativas, isso era muito curioso a ver ali. E é o nosso maior desafio, porque, por exemplo, nós não conseguimos... Nós temos que mudar de estratégia porque não conseguimos transmitir informação da maneira como os nossos colegas biólogos fazem. Sim. Eles aí estão o processo mais facilitado porque põem uma imagem do animal, põem informação científica e ninguém questiona. Sim. Mesmo que esse animal, naquele local... nas praias todas, várias já estão praias, assim. Exatamente, é muito curioso. Tem essa informação toda. Esses animais existem, claro, ninguém põe em causa. Só que não estão à vista, mas toda a gente a reconhece e interpreta que eles estão ali, estão dentro d'água, hão de aparecer um dia uma dessas não é, a voar por ali. A geologia que está presente... Está ali na mão. Não há informação nenhuma. Às vezes, a informação que existe, também é verdade, não está devidamente descodificada. E aí, pronto, lá está. Esse é o desafio principal que se coloca para nós, não é? Nós não podemos fazer, ou não deveremos fazer, aquilo que ainda se encontra em alguns locais, que é tirar informação direta de teses de doutoramento ou de artigos científicos, não é? Muito académico, e colocar para o público em geral, diretamente para o público. Ninguém vai ler, ninguém vai descodificar. É não é? Essa Portanto, pedagogia. Temos que, e hoje em dia muito até importante. Com a inteligência artificial fazem-se uns diagramas, uns esquemas, exatamente. Com alguns erros, é preciso ter cuidado, há muitos erros da inteligência artificial. Eu vi um post teu em que mostrava isso, a mostrar uma planta, ele identificou logo, disse tudo. A mostrar um mineral, disse que era um meteorito, não sei de onde, e não era nada, não tem nada a ver. Portanto, há muito, ainda engana, Porquê? Porque a verdade é que a informação geológica está menos disponível
na internet. Exatamente. E nos meios... Do que a biológica, do que a biológica. Ou arqueológica. E como tal, está mais, é mais difícil para a inteligência artificial descodificá-lo. Se eu tiver 2 minutos agora, vamos, agora que vêm as férias, as pessoas podem sair e passear. Eu, por acaso, sabia que havia estes geoparques, não sabia que havia tantos, mas além do da Aroca, por exemplo, que é famoso, e tem estas jazidas trilobites, que são uma coisa única em Canelas, não é? Vale imensa pena, já também tem este centro de classe mundial, isto é uma coisa extraordinária, estes bichos com quase 500 milhões de anos que viveram ali, e tem este centro de interpretação geológica de Canelas, além que tem a ponte 516 e os passadiços do Pavo, é um sítio lindo para visitar. E há também este geoparque de Naturtejo também, que tu recomendas muito, não recomendas? Panho Garcia. O Naturtejo foi o primeiro. Foi o primeiro que nós tivemos, digamos assim, começou pela Naturtejo e depois foi crescendo também com bons exemplos, que também têm temas muito parecidos, temáticas semelhantes, mas também complementares. O motivo central, por exemplo, de Naturtejo, por onde começou o interesse científico, eram trilhos, os tais icnofósseis, trilhos de trilobites. Enquanto que em Aroca tem as trilobites, os somatofósseis, na Naturtejo tem os icnofósseis. Bem, estes são os dois exemplos. O outro é só trilhos, mas o outro é mesmo os próprios bichos, digamos assim. Exatamente. O fóssil dos bichos. Mas o Aroca também tem as pedras parideiras, por exemplo, que é muito curioso. Que continua a ser um exemplo único e quase interessante. Ao pé de São Petersburgo, na Rússia, acho que também tem umas coisas deste género. Há coisas semelhantes. E também tem o centro de interpretação, a Casa das Pedras Parideiras, vale a pena conhecer. O que é que tu recomendas mais? Há uns que eu não conheço, Terras de Cavaleiros, Geoparque. Sim, esse também tem uma tectónica e tem todo um conjunto de temas muito interessantes, mais geologia pura e dura, não é? Temos o litoral oeste agora, o Geoparque Oeste, que inclui o Dinoparque e Lourinhã. Todos esses achados arqueológicos, paleontológicos não é? Temos o Algarve, também, que foi ultimamente reconhecido, os Açores. E a Estrela. E a Serra da Estrela, exatamente. Os Açores também têm muito a ver com Santa Maria, que é uma coisa que tu gostas. O Porto Santo e Santa Maria são duas patias, são duas ilhas particularmente interessantes. Porquê? Porque têm um registro fóssil muito significativo. A pedra que pica em Santa Maria, por exemplo, pedra que pica. Mas a pedra de Santa Maria é vulcânica como as outras, já ouvi dizer que não. Sim. Uma vez alguém me disse, não, é a única que não é. Não. Todas elas são vulcânicas. Agora, como são as mais antigas, elas mostram aspectos da sua evolução geológica de momentos em que já tiveram registro, em que já tiveram parcialmente submersas ou coisas sedimentares a acontecer, com depósitos sedimentares, em outros momentos em que eram ambientes mais tropicais ou subtropicais, portanto tem um registro fóssil particularmente exuberante, e como são mais antigas, esses níveis estão reaparecem outra vez no registro à superfície. Mas sim, são ilhas depois, de origem vulcânica. E depois nunca mais acaba o geomonumento do Monte Santa Luzia, o Museu do Quartzo, aliás, o Galopim de Carvalho, que falámos aqui, em Viseu, o Monumento Natural do Cabo de Mondego, que também tem pegadas de dinossauros, o Alto São Bento em Évora, as Caleiras de Escusa, o tronco fóssil de Cardriceira, o Lapedo, o Penedo de Leixim em Mafra. Há muita coisa que as pessoas de facto podem... Onde é que as pessoas podem consultar algum site que a gente possa ir, Mário? Sim, olha, eu vou de férias para trás-os-montes. O que é que se pode visitar lá a nível geológico? Existe um inventário que está agora a procurar ser sintetizado entre a entidade Progeo Portugal, que é o grupo de proteção do património geológico, grupo português dessa Associação Europeia, e em parceria direta neste momento com o Laboratório Nacional de Energia e Geologia. O tal NEG, que era o antigo tal museu. Antigo Serviços Geológicos. E que vale muito a pena. Sim. E depois foi Instituto... Neste momento, ir aos sites destas duas entidades tem uma listagem... Lembro-me desse do museu, atual Museu Geológico, que também teve uma exposição que era as 27 maravilhas do... Só isso é muito curioso. As pessoas vão lá, não têm o dia todo, ou vai ao Louvre. Há 10 coisas que eu tenho aqui a ver obrigatoriamente, só tenho amanhã. E isso são boas ideias. Mário Castelo, ficámos mais uma vez fascinados com a geologia e paleontologia. Quero agradecer muito a tua passagem por aqui e sugerir aos alunos que mais investigadores haja e estas férias aproveite, dê uma volta por um destes geoparques, que temos 6 ou quase 7 e que vale muito a pena conhecer se ainda não conhece algum deles. É um bom motivo para sair de Lisboa, sair de casa, ir com a família a conhecer as maravilhas. Tem na cidade de Lisboa se pode fazer estes passeios, portanto já ficamos a saber. Bem-aja por ter vindo, pela tua disponibilidade. Muito obrigado. Obrigado.